E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 4 temas e recheado de boas notícias. O primeiro tema é o mais amplo de todos, tem muita coisa pra gente falar, muitas notícias relacionadas às eleições de outubro. Vamos falar sobre o Jair, a agenda dele ontem. Vamos falar sobre pesquisas que Bolsonaro está liderando pela pesquisa da Brasmarket. E o Paraná Pesquisas, basicamente, a nível nacional, Bolsonaro estaria quase empatado com o Lula, vejam só. Inclusive o Murilo, que é o responsável pelo Instituto Paraná Pesquisas, ele participou de uma live com o pessoal antagonista. Quero comentar com vocês, trazer alguns números, vemos alguns cenários. Eu acho que a notícia é bem positiva. Também quero falar sobre alguns candidatos de Bolsonaro ao redor do Brasil. Números interessantes. Alguns deles também aí rodaram bastante nas redes sociais, vídeos virais, como por exemplo o Tarcísio. Destruiu, mas assim, meu Deus do céu, que foi a participação do Tarcísio lá na FAP. Quero mostrar para vocês. Sobre a turma do Lula, o clima ainda acho que é de desespero. Já tá se falando até, quem sabe, escantear o Janones. E eu quero falar sobre essa questão do Janones com vocês. Quero falar mais algumas coisinhas. A Gleisi Hoffmann desesperada aí, falando que no Distrito Federal o posto meio que tava vindo a gasolina a preço de custo para ajudar Bolsonaro e que depois da eleição iria aumentar. Enfim, um monte de coisa aí pra gente falar. Também mostrar alguns vídeos para vocês. O Lula tá ali sozinho porque tem um tema em específico que eu faço questão de destacar. Não quero nem adiantar, mas saiu uma notícia ontem na Folha de São Paulo que eu achei muito engraçada a forma como a Folha tratou uma coisinha. Eu trouxe uma série de fotos pra gente tentar, ver o que a Folha tá falando, fazer algumas comparações. Depois quero falar de Brasil, economia, agronegócio. Hoje eu quero falar sem falta. Então, hoje vai dar tempo de falar de algumas notícias a nível internacional. Mas vamos, que é para dar tempo de falar sobre tudo. E vejam só. Bolsonaro ontem estava em Minas Gerais. Vou mostrar para vocês alguns vídeos, para vocês verem como estava vazio os atos de Bolsonaro. Obviamente não estava. Isso é até interessante, eu não trouxe nenhuma matéria aqui, mas alguns jornalistas de alguns veículos, um que eu tenho tá aqui na cabeça de certeza, sei lá, no bastidor, o pessoal comentando que Bolsonaro realmente vem colocando várias pessoas nas ruas, tá colocando isso nas suas redes sociais, e ele se utiliza dessas imagens, etc, para mostrar que ele não acredita nas pesquisas. Mas beleza. Independente disso, se é verdade ou não, Bolsonaro ontem falou uma coisa bem interessante. O Alckmin trabalhou pelo impeachment da Dilma e hoje é vice do Lula, diz Bolsonaro em Minas. O presidente cedeu a palavra a um venezuelano que criticou a ditadura do Maduro. Vamos ganhar no primeiro turno, arrematou Bolsonaro. E vejam só. Vocês sabem que, graças a Deus, ocorreu o impeachment em 2016. E olha que quem conduziu o impeachment no Senado foi basicamente Renan Calheiros, entre outros. E hoje em dia, Lula está aliado a Renan Calheiros. Você sabe que Alckmin trabalhou pelo impeachment de Dilma. E hoje ele é vice do Lula. A gente sabe que do lado de lá, tem essas pessoas que não têm qualquer caráter. São pessoas que fazem qualquer negócio pelo poder. E vamos, sim, ganhar no primeiro turno essas eleições. Será? Primeiro turno? Eu acredito. Mas vamos continuar. Essa questão de Bolsonaro falar do Renan Calheiros, somente do Alckmin, é interessante. A gente já falou, mas voltaremos a falar. Aqui eu só bati o print da Globo. O PT anda muito incomodado aí com algumas imagens. Aqui é a imagem que a própria Globo usou para estampar a matéria. E é o seguinte: juiz censura pesquisa Datafolha na Bahia a pedido do PT. Na decisão, magistrado proibiu divulgação de quesitos relacionados ao cargo de presidente da República sob pena de pagamento de multa. Segundo o PT, estava faltando algumas informações, sobre quantidade de pessoas, sexo, etnia, gênero, blá blá blá, e isso poderia causar danos. Eu achei muito estranho o PT não querer que seja divulgado uma pesquisa logo do Datafolha lá na Bahia, onde o PT, em tese, reina a Datafolha. A pesquisa foi contratada pela turma do Mário Kertz,
da turma do Metrópolis. Não é o Metrópolis do Luiz Estevão, não. É o Metrópolis lá da Bahia. Rádio Metrópolis. Tem anos e anos e anos na Bahia. Vamos falar sobre pesquisa. Vamos falar sobre elas. Antes de trazer números, só essa matéria ontem no Estadão. Melhora do emprego e auxílio emergencial ajudam Bolsonaro na classe C. Uma coisa que eu acho que a maior parte das pesquisas concordam entre si, porque cada um às vezes acaba falando uma coisa, é que Bolsonaro tem vantagem em alguns eleitorados, principalmente, né? As pessoas aí com formação superior, as classes B, as classes A, dizem que é o candidato das elites. E em tese o Lula tinha um apoio da classe média baixa, da população mais pobre. E aí o Estadão tá falando que, cara, então, né, Bolsonaro está crescendo, principalmente numa população que, em tese, está votando no Lula. Começa a crescer em uma região onde a maioria era lulista. Ou seja, Bolsonaro segue crescendo, segue crescendo, segue crescendo. Por mais que todas as pesquisas coloquem o Lula, todas não, né? Não todas. A Brasmarketing diz que Bolsonaro está na frente, a Seis Sigma também. Mas uma coisa que é certa é que pelos últimos 3, 4 meses, a maior parte das pesquisas demonstra um crescimento de Bolsonaro. Pode ser devagar, pode ser mais rápido, mas uma coisa é certa. O homem está crescendo, disparou. E aí, veja só. 2 notícias diferentes. A primeira delas. Instituto Paraná, aprovação de Bolsonaro sobe a 46,3. Esquece o número. Só vamos pensar o número só para a gente comparar com outras coisas, né? Informações do próprio Instituto Paraná. A pesquisa do Instituto Paraná, divulgada hoje, mostra que 46,3 aprovam a administração de Bolsonaro, um crescimento de 2,4 pontos percentuais em relação à primeira rodada de agosto. O percentual dos que desaprovam caiu de 52,4 para 49,8. Calma que eu falo mais, porque o Murilo estava no antagonista ontem. Instituto Paraná. Vantagem de Lula sobre Bolsonaro cai para menos de 5 pontos. E aqui já na estimulada. No levantamento anterior, divulgado no início do mês, Lula tinha 41,1 e Bolsonaro 35,6. Os dois oscilaram dentro da margem de erro, que é 2,2 pontos, para mais para menos. A distância verificada na atual pesquisa é a menor registrada pelo Instituto na disputa. Em abril, Lula tinha 40 e Bolsonaro 32,7. Ou seja, se você pegar de abril até agora, Bolsonaro só está crescendo, 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 crescendo e cada vez mais perto. A pesquisa aí coloca 2,2 pontos de margem de erro. Então, se você olha aí 5 pontos, margem de erro para mais para menos, estão quase que tecnicamente empatados. O Murilo do Instituto Paraná, ele participou da live com o Cláudio Dantas e com o Mário Sabino. E aí ele foi questionado sobre diversas coisas. Sobre uma possível vitória do Lula, uma possível vitória do Bolsonaro. E aí teve algumas coisas que ele falou, que é o que a gente vem falando várias vezes em vídeo. Basicamente está sacramentado que Norte, Centro-Oeste, Sul do Brasil vai ficar com o Bolsonaro. Tá bem sacramentado mesmo, não tem muito o que questionar sobre isso. E aí ele pontuou o seguinte: a vitória de Bolsonaro ou a derrota do Lula, né, um do outro, vai depender de 2 fatores. Ele fala o seguinte: se Bolsonaro conseguir crescer só um tiquinho assim no Nordeste, e se o Lula não conseguir segurar Bolsonaro no Sudeste, não conseguir segurar esse empate, Bolsonaro leva. Vendo que Bolsonaro só está crescendo, vendo que a campanha na TV nem começou, e a questão da TV eu acho que ela é muito mais relevante para Bolsonaro do que para Lula. Porque quando a gente olha para a imprensa brasileira como um todo, 90% das matérias, para ser assim bem gente boa, que saem na Globo sobre Bolsonaro é só paulada. É só notícia ruim. É só notícia trágica. Por outro lado, acho que 90% das notícias que saem na Globo atualmente sobre o Lula é só nota institucional, quando não é aquele aliso, né? É o democrata, é o menos pior. Então, eu acho que esse tempo de TV é a chance que Bolsonaro vai ter em um espaço que basicamente ele não tem abertura,
Porque você pega, tá, beleza, a Rede TV é um pouco mais à direita. A Jovem Pan não tá na TV aberta, assim. Aí você pega a Band, tá, que ele vai, não vai. Mas você vê assim, o que realmente faz a cabeça? A maior parte da audiência tá ali na Globo, ou às vezes SBT. Vamos falar da Globo? Cara, o cara só faz apanhar, só faz apanhar. A campanha de Bolsonaro vinha até agora, basicamente, utilizando rede social. Rede social. Você assim, para e pensa agora. Para e pensa o seguinte. Será que tem alguém que assiste TV, com as informações que consome na TV, que vota em Bolsonaro pelo que vem na TV? É só notícia trágica. Agora vai ser a primeira vez que vai ter a oportunidade de algo diferente. A campanha do Lula, por mais que faça uma campanha aberta contra Bolsonaro, cara, os maiores absurdos que eles queiram falar, Bolsonaro está apanhando todo dia. Bolsonaro já está apanhando todo dia e as pesquisas também demonstram que o eleitor de Bolsonaro é aquele voto convicto. Para mim, vem se desenhando o cenário cada vez, né, mais claro, a vitória do presidente. E a visão? Você vê, a Rede TV, ela fez questão de divulgar a pesquisa da Brasmarket. A Bia Kicis colocou aqui a notícia, né? redetv.ol.com.br. Já vou aqui trazer os números. Bolsonaro liderando com 41%, Lula vem atrás com 32,9%. E aí? E aí, rapaz? 8,1 pontos na frente. E aqui já na estimulada. E a própria... mas para Brasmarket, etc. Independente se esse número aqui é verdadeiro ou não, vamos comparar com a última pesquisa da Brasmarket, também o cenário estimulado. Bolsonaro tinha 39,9, Lula 33,1. Lula perdeu 0,2, para menos, né? Basicamente se manteve, aí tá na margem. Só que Bolsonaro sai de 39,9 para 41. Aumentar 1,1. Lula oscilou para baixo 0,2. O que eu vejo é o seguinte: Bolsonaro segue numa crescente. Todos os institutos apontam isso. Todos os institutos apontam isso. O cara tá rodando. Bolsonaro, sexta-feira, agora vai ter a oportunidade também de falar para fora da bolha mais uma vez. E aconteceu alguns eventos bem tristes. Eu vou comentar sobre isso. Trouxe alguma notícia bem triste no dia de ontem. Comentar sobre uma coisa ou outra. Aí você vê isso daqui, ainda sobre eleição. Tereza Cristina faz Mandetta comer poeira em disputa ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. Tereza Cristina com 40% das intenções de voto. Eu não consigo lembrar aqui, pode ser que tenha, de um candidato ao Senado que esteja pontuando tão bem como a Tereza Cristina. 40% das intenções de voto. Eu acho que o Centro-Oeste é Bolsonaro. Aí você pega, junta a questão de Bolsonaro com o estado de São Paulo. Tarcísio também está crescendo nas pesquisas. O próprio Haddad disse que ele vencendo em São Paulo, ele acha muito difícil o Lula não vencer no Brasil. Eu também acho a mesma coisa, que Tarcísio vencendo em São Paulo, acho que fica muito difícil o Bolsonaro não levar. E esse vídeo aqui do Tarcísio, ele viralizou, e viralizou bem. Eu acho que mostra mais uma vez a militância da imprensa, toda aquela petulância, aquela forma de agir que você acha acima do bem e do mal. O cara tá meio que se achando William Bonner. Cara, eu queria saber como essa galera consegue sentar, cruzando a perna, a calça na posição certa para mostrando assim a meia, né? Não de forma muito descaradinha. E o pé do cara não mexe, não balança. Sei lá, acho que pessoa comum, pobre, quando o cara senta assim, o pé começa a balançar, começa a ficar nervoso. O povo senta assim numa pompa, que eu queria saber como é que isso acontece. Mas veja só, a paulada que Tarcísio deu ontem, meu amigo, foi de assustar. O senhor se apresenta como um técnico, o senhor tem um perfil mais pragmático, diferente do presidente Jair Bolsonaro, e as pessoas se perguntam o tempo todo até onde vai o seu compromisso com o bolsonarismo, né? Qual a fronteira até onde vocês se encontram, onde vocês divergem? E a partir desse preâmbulo, eu pergunto para o senhor se o senhor assinou aquela carta pela democracia, se o senhor acha que aquela carta que foi alvo de um evento ali na Faculdade de Direito da USP é uma cartinha, ou se o senhor acha que é importante aquele evento que aconteceu e o simbolismo que ele teve. Veja, eu questiono o simbolismo daquele evento porque, para mim, tinha um cunho político-partidário. Para mim, um cunho de oposição ao presidente que estava muito claro, né? Então, tinha É engraçado que alguns signatários da carta, que são de partidos de esquerda, defendem ditaduras em outros países.
Então, eu acho o fim da picada você ter pessoas assinando a carta, se dizendo defensores da democracia no Brasil, mas defendendo a ditadura na Nicarágua, a ditadura na Venezuela, defendendo outros regimes totalitários na América Latina. Então não faz o menor sentido isso. Tinha um cunho político partidário e a carta que eu defendo é a Carta Magna e a Constituição. E aí, qual é o meu compromisso, né, com o presidente? É o compromisso com o presidente que enfrentou crises muito severas e que apresentou resultados. O senhor nunca em nenhum momento se sentiu constrangido com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, com as frases dele em relação à urna eletrônica, com relação às mulheres, com os pitis que ele já deu com a imprensa? Em nenhum momento o senhor achou que ele passou dos limites? Pedro, você fica constrangido de ter um candidato à presidência da República que já foi preso e comandou o maior esquema de corrupção da nossa história? Bolsonaro. O Sabatinado não é o candidato do PT. Eu não sou candidato. Nem o Bolsonaro é o Sabatinado. Sim, mas o senhor é o candidato. Que paulada, hein? Receba, militante. Bolsonaro. Você não tem vergonha de ser bolsonarista, isso, aquilo, outro? Uma das críticas que vinham sendo feitas o Tarcísio, tava rolando muita nota de bastidor, é exatamente o fato que o Tarcísio meio que tava escondendo o Bolsonaro, tava meio envergonhado, tava meio que sem querer se assumir bolsonarista. E quando ele sai, ele realmente assim fala, não tem pra quê se envergonhar de receber apoio de Bolsonaro, tem que ter realmente orgulho. Esse vídeo só lá no Twitter já tá com quase 1 milhão de visualizações. 1 milhão de visualizações. O campeão Tarcísio também ganhando tração. O estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Só que não parou por aí. Você vê a tia, né? Eliane Cantanhede. Tinha que militar também, mas militou tão errado. Passou uma vergonha. Não vamos nos esquecer, de novo, né, que já que a gente falou em privatização, dos 167 leilões de privatização e concessão feitos. Inclusive a primeira privatização portuária da nossa história. Que o senhor me disse no início do governo que já, encontrei tudo bem encaminhado do governo Temer. Estava prontinho. O senhor me disse. Pois é, que eu mesmo tinha estruturado quando estava secretário do PPI no governo Temer. Ai! Receba, militante. Mas você encontrou tudo arrumado do governo Temer? Foi eu que fiz. Isso é jornalismo brasileiro. Não existe nenhuma imparcialidade. Existe lado. O lado deles é o Lula. Lulistas. Aí fica aí, pagando de bonzão. Ai, democracia. Democracia aí tá lá, passando pano pra Nicarágua, pra Cuba, Venezuela. Ridículo, rapaz. Ridículo isso daí. Então, tô começando a ver o clima esquentando mais. O engajamento no Twitter tá algo assim bem diferente, e não é só engajamento de Bolsonaro. Cara, eu posso falar pela minha própria conta. Eu uma postagem minha que bateu 66 mil curtidas. Eu nunca peguei isso na minha vida. Não acho que o Twitter virou bonzinho, tirou um shadowban, etc. Não acho que eu falei nada sensacional. Eu acho que números de engajamento, não só meu, você vê o próprio vídeo do Tarcísio batendo quase 1 milhão de visualizações. O compartilhamento que eu dei em cima do Rafael Balboa tava com quase 15 mil curtidas. O vídeo eu vi também o Rafael Fontana postou, tem quase mais de 27 mil curtidas. Gente, é assustador esses números. Esse clima Fla-Flu, né? Brasil versus Argentina, tá cada vez maior. Cada vez mais pessoas se posicionando. Eu comentei sobre isso ontem. Quem foi que saiu do armário ontem falando alguma coisa sobre isso daí? Eu acabei por comentar. Teve alguém que comentou sobre isso ontem. Mais uma pessoa que falou, não, meu voto é Bolsonaro. Quando eu fiz essa postagem, eu recebi nos comentários de um perfil no Twitter que é Uramesh SSA, de Salvador. Aí ele botou bem assim nos comentários, tá chovendo uma galera de gente que eu nem sabia quem era, no último post do Marcão. Falou, Marcão, achei que já era Marcos, o goleiro do Palmeiras, que eu sei que é apoiador do governo. Eu mandando DM pro cara, falei, manda esse post aí, bicho. Ele falou, pô, cara, tinha sido direto isso aqui, prazer. Eu falei, deixa disso, manda aí o post. Se você entrar no Instagram do Marcos, goleiro Marcos, lá que era do Palmeiras, tem um vídeo dele que é assim, ele tá andando, ele vai no micro-ondas, ele aperta o 22 segundos e ligar. E aí, assim, tá chovendo pessoas que, assim, famosas,
perfis verificados do futebol, da música, perfil verificado. Eu falei, cara, de onde é que esse pessoal surgiu? Gente aí de agência de marketing. Então, assim, estamos chegando no ponto que a gente comentou isso no vídeo de ontem, deu o exemplo do Carioca, que andava calado, tá aparecendo. O Peter Jordan, que não comenta nada de política, indignado sobre a questão aí do fique em casa se puder, que não teve lockdown. Acho que os ventos estão bem favoráveis para o Jair. E aí vamos ver a recepção dele lá em Belo Horizonte. Que não precisa ter foto de drone, sabe? Ricardo Stuckert, sei lá, jornalista do Lula profissional, câmeras caras. Não precisa nada disso aqui não, pô. Nada. Só o celularzão mesmo. Moto G da massa, tela trincada. Já dá pra ver tudo. Vejam só. Esse vídeo aqui já é de noite. O Leandro Ruschel até brinca. Segurança de Bolsonaro é a profissão mais desafiadora do mundo. Um pouco antes disso, você vê aqui também, ó. Tinha uma galerinha, hein? Aí você vê aqui, ó. Olha aqui, ó. Não é, tá? Um minuto e 37 segundos de vídeo. Você vê que eu adiantei. Você ainda não consegue ver o fim das motos. Você ainda não consegue ver onde termina a motocicleta de Bolsonaro. Eu não tinha tido uma percepção, informação das motocicletas até acontecer lá em feira. Quando rolou lá em feira a motocicleta, eu até comentei esse vídeo, mas comento de novo. Eu recebi vários comentários de pessoas, amigos meus, que, cara, tá nem aí pra política, tá perdido. Falou, rapaz, Bolsonaro esteve aqui hoje. Tu viu? Não vi não, mas parou a cidade. Foi uma coisa de 5 minutos. 5 minutos ali, sei lá, fechou uma região por 5 minutos. Foi o suficiente pra cidade basicamente parar. E todo mundo comentou. Todo mundo comentou. A motocicleta não é só que tá na rua, não. A cidade fica sabendo. O nome é o homem rodando. Rodando. E com o povo. E o Lula, hein? Cadê o Lula? Ainda tem esse aqui também, ó. Ó a multidão. Por outro ângulo. E aí você vê, ó. Milton Neves, 100% nativa. Milton Neves que falava coisinha ou outra e saiu do armário de vez. Acho que ele tá bem chateado aí com muita coisa que tá acontecendo. Mas calma que a gente fala mais. Falaremos mais sobre esse clima Fla-Flu, eleições que tá rolando no Brasil. Mas antes disso, Bolsonaro também noticia que, em mais uma rodada, famílias de baixa renda de Macapá e João Pessoa recebem casa própria. Mais de 1 milhão de moradias foram entregues desde 2019 em todo o Brasil, priorizando as obras abandonadas como respeito aos recursos do contribuinte. Empreendimentos contam com infraestrutura completa, drenagem, esgoto, água, pavimentação, energia elétrica, iluminação pública e transporte público. O que eu achei interessante é que ele diz o seguinte, eu nem grifei, o governo que priorizou obras abandonadas. Normalmente uma prática, e todo mundo já viu isso na própria cidade. Muda a gestão da prefeitura, esquecem as obras anteriores para não ficar aquele, terminou a obra do outro, okay? O outro que vai receber os créditos. E o governo não estava nem aí. Saiu terminando tudo, estava para finalizar. Continuando, você vê que o clima do lado de Bolsonaro, clima de festa. Olha a Gleisi Hoffmann. Foi no Twitter ontem, escreveu o seguinte:
Notícia de que donos de postos de Brasília estão vendendo a gasolina a preço de custo para criar sensação de bem-estar e ajudar Bolsonaro é absurda. Asquerosos, não ligam de verdade pro povo. Isso é enganação. Depois das eleições o litro volta a subir. Só agem por interesses. O Alfredo responde assim, ó. Vocês votaram contra a redução do ICMS, que derrubou o preço do combustível. Agora só falta você falar que todo proprietário de posto é bolsonarista. Fala sério. O que eu acho interessante da postagem da Gleisi Hoffmann é que mostra uma preocupação. Independente, ela está preocupada. Está preocupada e preocupada com o Distrito Federal. Que eu comentei para vocês, não sei se foi, acho que foi no vídeo de anteontem, que Brasília é uma cidade mais à esquerda. Tem muito servidor público, que sempre foi aí um reduto dos votos da turma da esquerda. E Bolsonaro meio que estava na frente também. O homem tá disparado. Aí você vê isso daqui, né? Só para falar em combustível. A turma da esquerda. Preços da gasolina não param e registram em média 53 semanas em alta. 53 semanas em alta. Isso aqui no Chile, do Boric. Que o Lula tem até fotinha com boné do Boric, um boné roxinho e branco. Olha o Boric aí, o candidato SG, quem diz é o Leonardo Atucci, do Brasil 247, primeiro presidente SG da história, segundo o Leonardo Atucci do Brasil 247. Parabéns pro Chile. Deve ser isso daqui que é isso daqui que a Gleisi Hoffmann queria ver no Brasil? Ela devia estar feliz que os preços estão baixando. A Gleisi deveria estar feliz, não reclamando. Aí veja só, gasolina cai 16,8% em agosto e é maior impacto negativo no IPCA 15, né? O índice aí de 15 preços. O movimento reflete a redução do ICMS para combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte público definida no fim de junho. Redução. Aí pensa naquelas classes C, classe D, classe E, sentindo na pele. R$20, para quem é rico não é nada, é troco. Para quem precisa, R$20 às vezes, R$30 a mais faz uma diferença gigante. Às vezes é a diferença de passar fome e comer. R$20 faz uma diferença gigante na vida de muitas pessoas. A economia está indo bem, tendo a retomada de imposto. Até a matéria do Estadão que fala sobre esse crescimento de Bolsonaro na classe C, diz que é uma classe C que não está preocupada com C de comida, mas o C de carteira de trabalho, uma população que está em busca de empregos informais. O governo recentemente também está com os projetos aí ligados a microcrédito, para ajudar realmente a população brasileira, que é o empreendedorismo está dentro do brasileiro. Tira aí os projetos, todo mundo ter sua micro pequena empresa, o Brasil vai dar certo. Aí você vê, ó, prévia da inflação fica em menos 0,73% em agosto, menor taxa desde o início da série histórica em 1991. O Amazônia Azul até brinca. Meu medo é países europeus comprarem o passe do Paulo Guedes. E veja só, falando nele, Paulo Guedes. Guedes sobe o tom com empresários e diz que Lula e Bolsonaro não são iguais. Guedes, normalmente, né, é um cara bem moderado, bem pontual, fala questões realmente mais econômicas, do Brasil. Mas estamos chegando no Fla-Flu. Cada vez mais esse clima de eleição está tomando conta do país e você vê. A subida de tom do Guedes virou matéria na Folha de São Paulo. Estão incomodados. Como assim o Paulo Guedes? Como assim o Paulo Guedes está falando que não dá para comparar Lula e Bolsonaro? Óbvio que não dá. Só na cabeça do Nando Moura e da turma do MBL que são iguais. Que fica falando para você votar nulo, que no final do dia só ajuda a turma da esquerda. Aí veja só. Isso também é interessante. Cara da esquerda pra valer, esse Pedro Burgos. E ontem ele fez uma postagem que é o seguinte, ó. Poucas coisas são mais malucas nessa temporada do Brasil que a ascensão do Janones como influencer da esquerda. Amiguinhos, larguem essa bomba antes que exploda no colo de vocês. Eu vejo um monte de gente inteligente falando: ah, mas ele domina as redes, tem muito a ensinar pro Lula. E eu acho que isso é tipo pedir ajuda do Lucas Neto
para melhorar a educação do filho, dado que ele é bom em capturar a atenção das crianças. Vai dar meio ruim, vai dar ruim. O cara tá falando, calma. Pegue isso, dê uma olhada nisso daqui. A Jovem Pan ontem divulgou uma série de áudios, mensagens de WhatsApp de um possível ex-assessor do Janones. A matéria da Jovem Pan fala o seguinte, ó. PT avalia retirar André Janones da campanha eleitoral de Lula após acusações de rachadinha. Informações lá da Jovem Pan. Tá lá comentando. Pega o que o Pedro tá falando, Janones seu problema. Pega essa notícia e já junta com essa daqui do Globo. Novo xodó de Lula. Janones é um velho crítico do PT. Veja declarações. E agora eu quero linkar desde o início, que a gente falou de Bolsonaro. Que falou de Bolsonaro não, que Bolsonaro falou do Alckmin. Bolsonaro falou do Alckmin, que o Lula trouxe para perto, Renan Calheiros. O Lula trouxe diversas pessoas que os petistas chamavam de golpistas. O Alckmin é mais que golpista, né? O Alckmin era um adversário. Disputou contra o Lula, inclusive, a presidência da República. O Alckmin e o PT já tiveram brigas, já trocaram inúmeras ofensas entre si. O Lula precisou trazer o Alckmin para mostrar que ele é moderado, para mostrar que isso, mostrar aquilo outro, para conseguir governar. O Lula é tão poderoso que ele precisou trazer toda essa galera para perto. Ele está com vantagem tão grande que precisou trazer toda essa turma. Mesmo trazendo toda essa turma, o Lula vinha capengando, o Lula vinha apanhando, o Lula vinha desidratando, o Lula vinha tendo problemas. Todos os artistas divulgando o Lula. Lembra quando o Lula foi no Podpah? Acho que foi no início do ano, foi no final do ano passado. 8 milhões de visualizações. Meu Deus, é o Lula, é uma máquina. Aí Bolsonaro foi no Flow, já tem 15 milhões. Já tem 15 milhões de visualizações de Bolsonaro no Flow. E aí você fala, e aí? Onde é que tá esse favoritismo do Lula? Aí com tudo isso daí, imprensa, artistas, favorito nas pesquisas, o Alckmin, eis que surge a figura do Janones. Gente, pensa o seguinte, o Janones é um cara que tem problemas. Você vê, a própria esquerda tá falando do cara. A própria Globo tá relembrando que o Janones era um crítico do PT. Imagine como é a turma da esquerda, que também tem o seu ego, tem a sua vaidade, ser escanteada. Uma turma que tá com Lula às vezes 40 anos. Não, sai daí, quem tá agora do meu lado é o Janones, porque ele sabe. Será que o Lula está bem preocupado com as redes sociais? Quando a gente para analisar as movimentações que a esquerda fez em relação às redes sociais desde 2019, na verdade desde 2017, não, desculpa, 2018, quando falou que Bolsonaro venceu por causa dos disparos em massa, aí depois CPMI das fake news, aí depois tem que ter a PL 2630, aí tem que ter os checadores de fatos, aí tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, aí agora traz o Janones para perto. Eu não consigo entender onde mora o favoritismo do Lula diante de um cenário onde até o Metrópolis, uma análise do Guilherme Amado, se não me engano, fala que o Lula basicamente desde dezembro de 2021 não sai do lugar, está estagnado, às vezes está desidratando, com várias falas estranhíssimas, várias defesas assim que não dá para, é indefensável que o Lula às vezes defende, falas que inclusive repercutem no meio econômico, empresarial, sobre questão de derrubar o teto de gastos, modificar a questão da reforma trabalhista, voltar a ver aí qual vai ser realmente o papel dos sindicatos. Aí o Lula traz o Janones. Isso pra mim fica aquele cheiro de desespero, cheiro de medo, aquele cheiro de derrota. Vamos esperar pra ver o desenrolar disso daqui. Aí veja só. Como o Lula pretende responder a perguntas do Jornal Nacional sobre a Lava Jato? Vocês acham mesmo que o Jornal Nacional hoje vai apertar o Lula? Eu acho muito difícil. Eu acho que não vai fazer uma perguntinha assim sobre corrupção só pra, sabe, não falar estávamos passando o pano. Vai ser chá da 7, vai ser chá da 5, chá de comadre. O que eu acho interessante é assim, se o Eduardo Giroto estiver correto, os aliados de Lula o aconselharam a citar a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. A Bachelet é aliada de Lula. A Bachelet... Nossa senhora, ela que estava na frente do Comitê de Direitos Humanos da ONU. A gente já comentou sobre isso daqui no passado. Assim,
você achar que o Lula é um santo porque o Comitê de Direitos dos Humanos da ONU meio que ficou do lado do Lula, meu Deus do céu. É inacreditável. Se essa for a desculpa do Lula, eu nem vou trazer as matérias sobre o comitê. Deixar para amanhã, porque se ele usar isso aqui como justificativa, como vai ser fácil rebater as falas do Lula? Como vai ser fácil rebater as falas do Lula? Sobre o Jornal Nacional, pra gente aqui avançar um pouquinho, um perfil no Twitter postou essa imagem, marcou um monte de gente, me marcou no meio, acabou aparecendo na minha timeline. Pelo que ele mostra aqui, ele teria postado no Instagram dele aquela imagem de cima, né? Essa imagem aqui da esquerda, 2020, fique em casa, 2022, fique em casa se puder. E essa imagem que ele postou foi classificada depois pelo Instagram como informação falsa. A mesma informação foi checada por verificadores de fatos independentes em outra publicação. Tirem as suas conclusões. E aí vejam só, isso daqui também é interessante. Bolsonaro amanhã vai estar lá no Ironberg com o Renato Cariani, com o Paulo Musi, o podcast da Maromba. No início do dia de ontem, o Cariani estava numa live com o Balestrin, estavam lá conversando, etc. Aí o Cariani fala que fica bem chateado porque as pessoas às vezes não conseguem entender que é o presidente da República, independente, é só representante do esporte. Quando um presidente da República parou para ouvir os marombeiros, os fisiculturistas, os personal trainer, realmente sem ouvir, entender, ver o que são as pendências, conhecer mais a área, etc. E o pessoal não, etc. Já estavam atacando ele, querendo cancelar ele. E no início da manhã de ontem, o Cariani em vídeo falava que ele tinha perdido 25 mil seguidores. Podem olhar, tem um site chamado Social Blade, você coloca lá o nome do cara e aparece os números. E eu só digo uma coisa, se o Cariani perdeu 25 mil de manhã, quando eu olhei o Social Blade dele ontem no Instagram, ele conta com 4 mil pessoas a mais. Então acho que ele já deve ter... se ele perdeu 25 mil, ele ganhou 29. Se o Cariani perdeu 25, ele ganhou 29. E o canal dele do YouTube já subiu mais 10 mil. Tava com 3 milhões 950, agora tá com 3 milhões 960. Então acho que também tem um efeito reverso. E se tem uma coisa que a história já mostrou, é que tentativas de cancelamento e a esquerda não se controla, acabam tendo um efeito reverso. Você normalmente faz com que a pessoa cresça, e esse tipo de comportamento vai fazer com que muita gente vá pro lado do Bolsonaro, sabe, por pura pirraça. E assim, eu tô falando isso aqui pra vocês, não vai adiantar em nada. A esquerda vai continuar chorando porque o pessoal da esquerda não consegue levar numa boa. A Elisa até destacou aqui a foto a fala do Cariani, que ele fala o seguinte, se bom na entrevista o candidato está tudo bem, mas nós, como especialistas da área de saúde e da nutrição, não podemos ter a oportunidade de conversar com o presidente da República? Queremos questioná-lo se ele realmente reconhece o valor da academia. E eu acho que sim, né? Porque Bolsonaro, durante o Fecha Tudo, ele defendeu que as pessoas deveriam ter o direito de se exercitar, que era muito importante. Então acho que vai ser um bate-papo muito bom, acho que vai furar a bolha com vontade, vai abrindo mais espaço para Bolsonaro dentro de outras bolhas. Eu acho que vai gerar alguns cortes bem interessantes. Vamos ver aí. Eu acho que vai ter um efeito similar do Flow Podcast. Vamos ver aí. Bonorinho disparando. Você vê como é a turma da esquerda. O Thiago Brasil tá lá, empresas cujos donos são bolsominions para boicotar. Madeiro, Coco Bambu, Habib, Sargazo, Riachuelo, Centauro, Avan, Polishop, Mundo Verde, Topper, Rainha, Mormai, Localiza, Rap Vida, Prevent Senior, Smart Fit, Biorritmo, WhatsApp, Droga Raia, Drogazil. Aí o Adilson fala, lojas que é de direita, viu? Então, quem quiser aí privilegiar, tá aí. As lojas que você deve privilegiar, né? Já que as de esquerda, sei lá, em tese apoiam o Lula, então é melhor ajudar quem de direita. E a turma da esquerda acha sensacional. Aí vai lá, curte, compartilha, é isso aí. Vai entender, né? Vai entender. Essa é a democracia. Aí, diante de todo esse cenário, de tudo que acontece todos os dias, vem os patatistas. Mais uma vez. O patatismo cultural hoje,
Eu não consigo saber a diferença dos patatistas para Nando Moura e para o MBL. Eu acho realmente a mesma coisa. Lavajatistas, etc. Bolsonarismo hoje é um movimento socialista. Segue o grande líder cegamente e ninguém tem liberdade para não seguir incondicionalmente. Adora assistencialismo populista e responsabilidade fiscal. Apoia leis feministas, favorece Partido Comunista, né, e monopólios. Cansa até responder, né? Assim, como se todo mundo apoiasse Bolsonaro cegamente. Cara, assim, o Jair ou já era, já devia ser o suficiente. O Jair ou já era, em ano eleitoral, sendo que é o Lula do lado de lá, já devia ser suficiente. Porque eu falo, pega a tua crítica construtiva, engole. Já devia ser suficiente, mas não é. Aí depois o cara vem assim, adora assistencialismo populista e responsabilidade fiscal. O IPEA publicou aí um estudo mostrando como o auxílio vem ajudando, inclusive, na geração de empregos, movimentando a economia de pequenas cidades, inclusive mostrando o impacto até nos supermercados. Mas o cara não consegue analisar isso, né? Para ele é responsabilidade fiscal. Vai ver também ele é contra a redução do ICMS. E assim, e falar que apoia o Partido Comunista, aí não adianta. Aí não adianta. Não tem nem para que responder. A Thaís fala o seguinte, eu tenho vergonha na cara, jovem. A sua carreira política acabou. Que cara ingrato. Aí, quer ver o que é socialismo de verdade? Socialismo, para mim, aí que a gente tem no outro tema, é isso daqui, ó. Prisão de bispo na Nicarágua volta a aumentar tensão entre Ortega e a igreja. Para mim, isso daqui é socialismo. Eu não vejo a direita apoiando isso daqui. Eu não vejo o Bolsonaro apoiando isso. E essa nota chamou minha atenção. Eu fui parar para dar uma lida, né? Para ver o que a Folha de São Paulo ia falar. Aí relatam o que aconteceu, como a tensão entre o Ortega e a igreja cresceu nos últimos anos. E aí, lá para as tantas, no final da matéria, a Folha escreve o seguinte: o cerco às instituições promovido pela ditadura de Ortega, você vê que a Folha chama de ditadura, é repudiado por outras nações e organismos internacionais. Na atual eleição brasileira, o país foi citado por Bolsonaro e Ciro Gomes como forma de atingir o Lula. Aí a Folha coloca o seguinte, ó: alas do partido mantêm certo nível de proximidade com o regime de Managuá. Então, Bolsonaro não mentiu, nem Ciro Gomes. Recentemente, o antagonista, através do Cláudio Dantas, soltou essa nota. O amigo de Lula está fechando igrejas. E agora a Folha de São Paulo diz que o bispo também foi preso. Onde está o Lula? O Cláudio Dantas colocava: o PT garante que Lula é cristão e nunca fechará igrejas, mas até agora o presidenciável calou-se vergonhosamente sobre o arbítrio praticado contra os católicos na Nicarágua, por parte do ditador Daniel Ortega, seu amigo. Palavras do Cláudio Dantas. O cerco à igreja nicaragüense vem desde 2018, quando paróquias foram usadas para abrigar manifestantes contrários ao regime, mas a situação se deteriorou nas últimas semanas. Aí eu fiquei, o Cláudio Dantas botou amigo de Lula, está fechando igrejas. Aí eu coloquei no Google Lula e Daniel Ortega. Não dá para saber se eles são amigos, mas você vê essas notícias aqui, ó. Lula minimiza a ditadura na Nicarágua e compara Ortega a Merkel. Em sua fala, ex-presidente comparou o tempo em que o ditador Daniel Ortega e a chanceler alemã Angela Merkel estão no poder. CNN, Folha de São Paulo. Lula compara Ortega a Merkel e relativiza a ditadura na Nicarágua. Provável candidato à presidência, petista diz não poder julgar o que aconteceu no país latino-americano. É o país. O PT, aqui não Lula, PT, o partido PT, celebra a eleição fraudulenta de Ortega na Nicarágua, mas volta atrás e tira a nota do ar. Partido apoia pleito sem opositores ou observadores internacionais, constrangendo o ex-presidente Lula no momento em que articula volta ao Planalto. Tá, mas isso aqui não dá para falar que são amigos. Também foi olhar as fotos. Tem essa foto, é só um abraço institucional, não diz nada demais. Lula e Ortega. Tem ali mais um abraço. Lula e Ortega. Tem a matéria do G1, ó. Lula chega a Nicarágua e promete ajudar o país a crescer. Isso aqui deve ser na época que ele era presidente. Você vê ali outra foto também, o Lula e Ortega.
Aí você vê aqui mais uma foto, o Lula e o Ortega. Você vê mais uma foto, o Lula e o Ortega. Você vê mais uma foto, Lula e Ortega. Essa aqui é até uma notícia recente. Estadão. Em meio a prisões de opositores na Nicarágua, Lula pede que Ortega respeite a democracia. Então você vê, ó, o Lula, ele já fez um pedido por Ortega. O Lula já fez um pedido por Ortega. Isso daqui deve ser de novembro do ano passado, que é por causa das eleições. O Lula já fez um pedido público para o Ortega. E aqui essa foto clássica. A turma do Foro de São Paulo e o Lula, aparentemente, esse senhor aqui parece Ortega. Pelo menos aparecia quando buscava Lula e Ortega na foto. Essa daqui eu tenho certeza que é a Dilma. E esse aqui parece muito o Guilherme Boulos, eu diria com certeza. Aqui também parece muito o Stedley do MST. E aí eu só pergunto a coisa. Custava o Lula recriminar o que está acontecendo na Nicarágua? Custa o Lula falar? Custa o Lula? O PT falou, o Lula é cristão, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo outro. Beleza. Do mesmo jeito que o Lula pediu pro Ortega respeitar a democracia, ele podia falar, Ortega, respeite os cristãos. Não prenda o padre, o bispo, solte ele. Não feche igrejas. Não feche as emissoras. O que é que custa, rapaz? Qual o problema disso? Tá tão ocupado com as eleições no Brasil que não sobra tempo. Aí depois sai notícias como a gente comentou no vídeo ontem. O PT aí não sabe o que é que vai fazer pra, sei lá, conseguir crescer entre os evangélicos. Aí depois acha ruim. Tô até dando uma dica pro Lula, como ele sair dessa sinuca de bico. Vamos falar do agronegócio. Também tem a ver com a esquerda, né? A Globo tinha soltado essa nota. Isso aqui eu mostrei em vídeo, mas vou mostrar de novo, só para dar uma introdução. Ferramentas, né, artefatos, antipetismo e redução de invasões mantém um laço entre agro e Bolsonaro. Bom, acho que isso ajuda a manter o laço de Bolsonaro com diversos setores da sociedade, né? Não só o agro. Eu acho que a maior parte de vocês também é contra invasões, são a favor do cidadão poder se defender, também são antipetistas. E aí, veja só, falando do agro mesmo. Brasil e Aliança de Países atacam um plano da União Europeia de barrar commodities ligadas a desmatamento. Aqui é a tal da política do due diligence. A gente já comentou sobre isso algumas vezes. Bloco Europeu alega que desmatamento e degradação florestal estão no centro de duas crises planetárias. Perda da biodiversidade e a mudança do clima. Essa é a matéria. Brasil e outros 13 países da América Latina, Ásia e África acusam a União Europeia de unilateralismo com seu plano de exigir desmatamento zero na importação de 6 commodities: carne, soja, café, madeira, cacau e óleo de palma. Boa parte produzida no Brasil. Os europeus vão estabelecer um sistema de benchmarking de países. Você vai ter uma classificação. Beleza. Como você faz uma classificação? Como você faz um benchmark? Você pegar um benchmark, vamos pegar Fórmula 1. Todo brasileiro já sabe o mínimo de Fórmula 1. Você tem lá, né, a disputa pela pole position. Quem é que vai ser o cara que vai ser, pelo menos era no passado? O cara que fizer a volta mais rápido. Se o cara fez a volta em 1 minuto e 20 segundos, o outro cara fez a volta em 1 minuto e 10 segundos, esse cara larga na frente. Ganhou a pole. Então esse é o benchmark. A gente pode fazer o benchmark, por exemplo, do aluno mais alto da sala. Como é que você faz isso? Você pega uma régua, você mede, ó, esse aqui tem 1,70, esse aqui tem 1,80, esse aqui tem 1,50, esse aqui tem 1,90, esse aqui tem 2 metros, ó, 2 metros, pronto, fez um benchmark. Você fazer um benchmark é medir. Se os europeus vão fazer um benchmark, significa que eles precisam de dados e alguns critérios. E aí que vem a pergunta, quais serão esses critérios? Segundo lugar, qual vai ser a régua, o relógio que vai medir? Quem que vai medir? Quem é o dono da régua? Quem diz quais são os critérios do bem? Os critérios para ser verde, sabe, ser ESG, ser apto a poder vender, comprar e vender. A Comissão Europeia propõe a implementação de um sistema de diligência obrigatória para o conjunto dos operadores e comerciantes que colocam no mercado da União Europeia os produtos listados. Também haverá um ranking sobre o risco do país de origem ou da produção da commodity. Aí imagina a confusão dentro até do próprio país, sendo que, às vezes,
uma pessoa, um produtor, né, um cara grande no mercado, às vezes ele não cumpre, a nota dele baixa, aí prejudica um monte de gente, as tensões internas dentro do próprio país. Meio estranha essa política da Europa, né? Mas tudo em nome do meio ambiente. Reclamam também que a proposta em discussão impõe controles adicionais, implica riscos de reputação para as empresas. Olha só, a empresa fica com a reputação ruim, o valor dela no mercado cai, né? As ações caem. E você vê que hoje, inclusive, se você quiser fazer um IPO, listar sua empresa na Bolsa de Valores, a B3 já está obrigando que o seu conselho tenha uma pessoa disso daqui, um de grupo de minorias e tal, e que você tem que divulgar seus índices ESG, e aí está ficando cada vez mais complicado. Aí agora ainda vem a Europa com essa. E é provável que penalize os produtos de países em desenvolvimento, especialmente os pequenos agricultores e as pequenas e médias empresas. Esse final eu não grifei propositalmente, que acho que quando grifa junto a atenção é maior. Especialmente os pequenos. Já falamos sobre isso várias vezes. Na hora que vem esse sistema de ranking, de classificação, de regras, de certificado, de selo, etc., isso é um custo a mais para a produção. É você ter que se adequar mais uma vez, é fazer novas mudanças, é isso, é aquilo outro, que às vezes no final do dia você não vai ter um produto melhor. Às vezes você não está nem salvando o planeta, é porque você tem que fazer de uma forma que você consiga mostrar, você consiga documentar o que você fez. Porque a sua palavra não vale. A sua palavra não vale. Então você tem que mostrar. Às vezes tem que colocar uma câmera para provar, não, aqui a câmera, que eu não estou tocando fogo na minha fazenda. Quem vocês acham que é a favor desse tipo de política? Em geral, as pessoas de direita ou em geral, as pessoas de esquerda? Quem em geral abraça a tal agenda verde? Isso daqui gera custo. Você acha que o produtor rural ele vai ser um cara? Não. Esse custo adicional eu vou botar apenas no meu bolso. Eu não vou repassar esse custo para o cliente. Será que isso daqui vai ajudar, por exemplo, a aumentar a inflação? Será que isso daqui não vai fazer... Porque pensa o seguinte... mas isso aqui não é para vender para a Europa? Tá, mas isso aqui é uma commodity. O preço de commodity é tabelado internacionalmente. É como petróleo. Se o cara vai ter um custo a mais de produção para vender lá fora, o preço interno também aumenta. É uma matemática simples. E que você vai acabar, né, estrangulando o pequeno e o médio. E quem disse que não é só o Brasil sozinho, não, gente. É o Brasil e outros 13 países. Olha esse tipo de política. Será que um governo mais à esquerda, assim, no programa de governo do Lula, o meio ambiente está sendo citado 21 vezes. O Lula está muito preocupado com o meio ambiente. O Josué Gomes da Fiesp divulgou lá, não a Carta da Democracia, mas o documento para os governadores de São Paulo, falando que a agenda ESG tem que ser abraçada, também falando aí da importância da Revolução Industrial 4.0, né? Indústria 4.0. Pensa aí, são coisas que fogem um pouco da questão ideológica, dessa briga política, mas isso aqui tem impacto nas eleições. O tipo de postura que o Brasil vai adotar. Aí depois impacta no bolso de muita gente. Meu, eu não sabia. Olha isso daqui. CF Industry suspende produção de amônia em planta no Reino Unido. Produto é base para a fabricação de fertilizantes nitrogenados. Aumento do gás natural levou à decisão, segundo a companhia. Graças a Deus, amônia, o Brasil até consegue resolver em parte. Amônia, ureia, o Brasil consegue dar meio que um jeito nisso daí. O grande problema da questão brasileira de fertilizantes é o potássio. Vem sendo o potássio. Mas olha aí. Problema energético. Preço subindo, disparado. A gente já comentou isso várias vezes. E o Brasil vai bem. Você acha que isso daqui não prejudica o mercado como um todo? Olha o que está aí, por vir. O Luiz Paulo pergunta, quem é o mais esperto? O valor da energia, no final das contas, vai fortalecer o BRICS. Não, pera. O Brasil faz parte. O cara colocou aqui um gráfico do Fossil Future, que ele fala o seguinte, contrariando as afirmações de redução de custos, os locais a parcela da energia solar e eólica no grid tendem a ter um custo de eletricidade maior. Você vê a Alemanha lá,
33% do grid é energia solar e eólica. Olha o preço da energia. Califórnia, 15%. Olha o preço. A média nos Estados Unidos, que é 9,7%. Olha o preço. Olha a diferença da Califórnia para o preço médio nos Estados Unidos. É muito bacana, é muito interessante. Mas eu acho que as coisas têm que ser feitas, né, assim, de uma forma que comporte. Eu entendo que eles dizem que a gente está diante de uma emergência, né? O mundo vai acabar, temos que salvar o planeta. Mas cada passo é um passo diferente, né? Vai na manha. A Alemanha vê problema com a oferta de carvão, petróleo no leste do país. E aí, né? E agora? Não tem gás? Problema com a oferta de carvão, petróleo. Ih, rapaz. Vai fazer um friozinho nesse final de ano lá, que é o oposto, né? No Brasil. Enquanto no Brasil é verão, lá é inverno. E lá neva. E aí essa turma que está tão preocupada com diversas coisas, você vê que eles até estão fazendo por onde. O Leandro Ruschel mostra aqui um gráfico que mostra que sim, pelo gráfico, Estados Unidos e a União Europeia vêm reduzindo suas emissões de gás carbônico. Agora o interessante é o vermelho, aquele país asiático que só faz crescer, rapaz. Só faz crescer. Mas o problema é a Amazônia. O problema é a Amazônia. O apresentador da Sky News, o Chris Kenny, diz que algumas pessoas no Reino Unido estão tomando medidas extremas para cortar suas contas de energia enquanto a Europa enfrenta uma crise. Graças a Deus, aqui a energia na Austrália ainda está ok. Não pegou, o bicho não está pegando. Lá na Europa, não precisa nem explicar muito. E vamos só às notícias rápidas, hoje vai dar contar algumas. O ato de inflação aí do BD, que estão falando que vai ter, fizeram alguns cálculos aí que podem acarretar em mais 20 bilhões de impostos que a classe média vai ter que pagar. Porque vão ser alguns incentivos aqui, alguns incentivos acolá, e blá blá blá, algumas mudanças, e que isso meio que vai acabar gerando outros custos diferentes que no final do dia pode até ter um aumento de impostos. Agora tente explicar isso daí. Tente explicar isso pro cara da esquerda. Que ele está preso na promessa de redução de imposto. Bank Australia abandonará empréstimo de carros com combustível fóssil em busca de futuro de carros elétricos, né? Electrical Vehicles, o EV. Já pensou você ir no banco, você querer comprar um carro e falar, seu carro é elétrico? Não. Então não tem empréstimo. Empréstimo para carro novo só para carros elétricos. O banco ainda vai emprestar para carro usado, mas elétrico só se... Carro zero, só elétrico. E sabe qual é o problema disso? Olha só. Os Estados Unidos, lá, o BD, nesse pacote dele aí de salvar o planeta, ele falou que vai dar um desconto. $7.500 para quem comprar carro elétrico. O que aconteceu? A Ford acabou de aumentar o preço da F-150 elétrica em $8.500. Em até $8.500. Quem diz isso? Matéria da CNN. O perfil não é verificado, mas a notícia é da CNN. Porque pensa o seguinte, o governo vai dar um benefício, uma redução no preço. Beleza, bacana. Se a coisa está mais barata, as pessoas vão comprar mais. Logo, a demanda vai aumentar. Quanto maior a demanda, se você não consegue ter um estoque, né? E você também não consegue ter uma oferta similar, a demanda começa a ficar acima da oferta, logo os preços vão começar a subir. No final do dia, adiantou o quê? Toda essa confusão. No final do dia, não ajudou muita coisa. O preço continuou o mesmo. Só as montadoras que estão lucrando mais. Só a turma verde que está ganhando mais dinheiro. Porque o consumidor final, sei lá, o carro antes era 50, ia ser 42.500, você vai tirar 7.500, só que por causa do crescimento da demanda, o carro subiu 8.500. Então o carro que era 50, agora é 51. O consumidor pagou 1.000 a mais, mas as montadoras estão ganhando 8.500 a mais. Todo mundo que optou pelo verde. E assim você vai modificando o centro de poder na economia. Outra coisa que eles falam muito sobre essas mudanças, eles falavam sobre os corais, né? A grande barreira de corais da Austrália. E aí o Malcolm Roberts, ele é do One Nation, um partido da direita, é de direita mesmo esse partido aqui. E aí ele trouxe um dado, né, que 2/3 do Recife, na verdade, tem uma cobertura recorde por corais. Recorde de cobertura. Vai todo contra aí várias afirmações que vinham sendo feitas no passado. E para aqui chegar ao fim,
A JBS contesta acusações de ONG sobre descarbonização. A ONG norte-americana havia afirmado que a empresa teria aumentado emissões em 51%. A JBS tem como lidar com isso. E na hora que isso daí bater a due diligence do agronegócio brasileiro, tipo União Europeia, né, você aumentou aí. E aí? Arque com os custos. Será que o agro brasileiro aguenta? O pequeno e o médio proprietário? Então, essas eleições de outubro, eu acho que vão definir muitas coisas sobre o Brasil, o futuro do planeta como um todo, até porque o Brasil alimenta muita gente. E por hoje a gente fica por aqui. Vai lá no Telegram, pega os vídeos que eu dei play no vídeo de hoje, compartilha esse vídeo. Se gosta do meu trabalho, pode se tornar membro do canal, tem o botão de valeu, tem o Patreon na descrição, mas mais do que tudo, leve a informação à frente, tem que trazer mais um voto por Jair e volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!